pessoal, antes de mais nada, é preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. Bom, pessoal, vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Pega lá, por gentileza, a apostila de vocês. Eu estou na página... Abre lá, por gentileza, na página 30. Língua portuguesa, apostila, página 30. Nós fizemos juntos até aquela tirinha do Agar, né? Que a esposa dele pedia ao marido que não bebesse, que não chegasse tarde em casa, que não jogasse e tal. Vimos tudo isso e aí paramos nas formas nominais. Como já faz um pouco de tempo que a gente não tem conversado, eu não vejo vocês, então eu preparei uma revisão antes de entrar no conteúdo novo. Então vamos acompanhar. Olha lá. A última parte que nós conversamos, que era o início dos nossos estudos linguísticos, falava a respeito dos verbos. Então, nós estudamos em relação aos verbos que eles compõem uma das 10 classes gramaticais. E que a classe gramatical dos verbos é uma classe considerada variável, porque ela varia em 4 sentidos, ela flexiona de 4 formas possíveis. Primeiro, é a flexão em relação a número, então, nós temos plural e singular, então eu posso dizer que eu andei ou que nós andamos, e aí eu flexiono plural e singular. Eu tenho a flexão de pessoa, então lembram primeira, segunda e terceira pessoa verbal. Primeira pessoa é quem fala, então olha lá, vou grifar aqui com vocês. Quem fala, primeira pessoa, ou sou eu ou somos nós, tanto que é uma pessoa que eu comentei com vocês para que vocês evitem ao máximo usar em redação, né? Porque torna a tua redação muito pessoal. A segunda pessoa é com quem a gente está falando. Por exemplo, eu falo com vocês. Então, vocês seriam a minha segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo. E a terceira pessoa é sobre quem a gente fala, é a pessoa da fofoca, sobre quem que a gente está falando. Então, eu ou nós, tu ou vós, ela, elas, ou ele e eles. E aí nós temos uma observação em relação ao você, que já foi feita em sala de aula, mas a gente vai retomar. Lembram que o você no Brasil colônia, ele na verdade era um pronome de tratamento, usado para as pessoas que pertenciam à alta, né, sociedade, elite econômica, governamental e tudo mais. E aí, de tanto ser usado, o que na época era chamado de vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vossa mercê, vós me vós me vós me vós me você, chegou o você até nós, não mais como um pronome de tratamento. A gente não usa o você para as pessoas que pertencem à alta sociedade, mas o você passou a ser uma pessoa de discurso. Só que, como a origem do você é um pronome de tratamento, então ele se comporta um pouco diferente. Ele tem a função de segunda pessoa, então eu uso você. Ixi, tudo torto aqui. Grifar no mouse não é fácil. O você tem a função de segunda pessoa, ou seja, eu uso para quem eu tô falando, com quem eu falo, mas a conjugação vai ser sempre em terceira pessoa. Então, eu não posso fazer uma frase no sentido de, por exemplo, escrever assim, ó: você compraste leite? Não, porque o compraste, ele tá conjugado em segunda pessoa. Como você conjuga em terceira, então você comprou. Na verdade, é bem intuitivo, vocês sabem isso tranquilamente. A terceira flexão do verbo é a flexão de modo. Ele tem 3 modos principais. O verbo pode ser indicativo, aquele que indica uma certeza. Então, eu estudarei hoje à tarde, ou eu estudei ontem, ou não sairei de casa. Então, são as certezas, tá? Segundo, o subjuntivo, que indica uma possibilidade. Então, se não chover, lavarei as roupas hoje. Então, esse se não chover é um subjuntivo, tá? Indica a minha possibilidade, incerteza, dúvida. E o terceiro é um imperativo. Eu resumi com a palavra ordem, mas a gente sabe que não é só ordem. Imperativo é tudo aquilo que indica ordem, pedido, súplica. Deus,
Dá-me paciência. Esse dá-me paciência, eu tô mandando Deus me dar paciência? Não, eu usei o modo imperativo, mas no sentido de súplica. Então, a súplica, ela vai justamente trabalhar com essa ideia de que nós estamos fazendo um pedido extremamente efusivo. Tanto que por isso que não existe imperativo na primeira pessoa. Eu não posso me mandar, né? E aí a quarta flexão dos verbos é a flexão relacionada ao tempo. Então, nós temos lá, eu até em sala de aula desenhei para vocês uma linha temporal, né? Nessa linha temporal nós temos os 4 principais tempos: o pretérito, o presente e o futuro. Beleza. O pretérito se divide em 3 tempos. Eu tenho o pretérito perfeito, que são aquelas ações que começaram no passado, aconteceram no passado e acabaram no passado. Então, por exemplo, o verbo estudar, eu estudei, acabou. Comecei no passado, fiz isso no passado e agora acabou, já estudei. O pretérito imperfeito, ele é imperfeito porque ele não pôde acabar. Alguma coisa interrompeu ele. Ele estava acontecendo no meu passado e aí de repente alguma coisa, pá, atrapalhou ele. Então, por exemplo, do verbo estudar, eu estudava quando a minha família chegou. Então, eu estava estudando e a minha ação foi interrompida com a chegada da minha família. E nós temos um terceiro passado, que é menos recorrente, que é o pretérito chamado de mais que perfeito. A gente usa ele em 2 situações. Situação número 1. Quando eu quero falar de uma coisa que aconteceu há muito tempo. Então, eu estudara desde a minha infância. Nossa, faz muito tempo isso. Ou então, quando eu vou contar para você uma sucessão de acontecimentos e um é mais antigo que o outro. Então, por exemplo, eu estudara a manhã inteira e então almocei. Então, primeiro eu estudei a manhã toda e depois eu almocei. Como o estudar na minha linha temporal veio antes do almoçar, eu uso o pretérito mais perfeito. Eu estudara primeiro, a ação mais antiga, e então almocei, que é a ação mais recente, tá? São essas 3 formas. Depois a gente ainda tem o presente. O presente, então, é a ação agora, que eu posso ou indicar para uma coisa que eu estou fazendo neste momento, ou é um hábito. Eu estudo todos os dias, é um hábito. E no futuro, eu tenho 2 formas verbais. O futuro do presente, olha só, um futuro que está no meu presente agora, ou seja, um plano que eu tenho que tem muita chance de acontecer. Eu estudarei a tarde inteira. Eu farei todas as atividades, certeza. Eu passarei no vestibular ano que vem. Eu ficarei em casa. Então, são certezas. E o futuro do pretérito, olha o nome, um futuro do passado, o futuro que já tem passado. Sabe aqueles planos que a gente tem, mas às vezes eles são muito ruins, daí a gente fala, vixe, esquece, nossa, apaga que isso não vai dar certo. É o futuro do pretérito, são aqueles planos que a gente desistiu de fazer. Eu estudaria se a minha internet não tivesse caído. Ou então, eu compraria um carro se eu tivesse dinheiro, eu viajaria se não existisse o coronavírus. Então, são coisas que eu faria, mas que agora já desisti. Bom, relembrado essa parte, agora sim a gente vai entrar no conteúdo novo, página 30, formas nominais. Abre lá, por gentileza. Bom, os verbos, além de fazerem parte de uma classe gramatical que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, eles também, dependendo do caso, podem assumir formas nominais. O que significa isso? Primeiro, o termo nominal. Nominal tem a ver com nome. Então, nome. Quando os verbos deixam de indicar uma ação, estado, um fenômeno e passam a indicar um nome. Vamos lá. Olha lá. Verbo que apresenta um valor ou de um substantivo, então, um nome de alguma coisa, ou o verbo indica uma qualidade, um adjetivo, ou o verbo pode indicar uma função de advérbio, ou seja, caracterizar um verbo, tá? Então, forma nominal é quando os verbos, eles podem ser o nome de alguma coisa, qualidade de alguma coisa, ou alterar o significado de alguma coisa.
Olha lá. Primeira forma nominal é a forma chamada de infinitiva. Então, toda vez que eu encontro um verbo no infinitivo, infinitivo é o verbo naquela condição de dicionário. Sabe quando a gente vai procurar uma palavra no dicionário? A forma como ela está escrita lá é a forma do infinitivo, quando o verbo, tá? Ela tem a função, ela trabalha com a função de substantivo, de nomear alguma coisa. Essa forma infinitiva pode ser pessoal ou impessoal. Pessoal é quando ela flexiona. Na apostila de vocês, ele até traz, aqui na página 30, lá embaixo, dois exemplos de forma infinitiva pessoal e impessoal. Então, a primeira é cantar faz bem à alma, e aí cantar, que é uma ação de cantar, deixa de ser ação e passa a ser um nome de uma coisa. O cantar, a ação do cantar, passa a ser nome. Cantar faz bem à alma, e isso é impessoal, porque eu não tenho marca de sujeito. Ou então, quantas horas devemos treinar para nós cantarmos bem? E aí o cantarmos está flexionado, ou seja, aí ele é um infinitivo pessoal, porque tem uma flexão. Bom, os infinitivos, eles normalmente terminam em ar, er, ir, or. Não termina em ur, porque não temos verbos terminados em ur. Lembram? A gente só tem um cara que inventou um verbo terminado em ur, que é o Olavo Bilac, que num poema escreveu fur. Daí perguntaram para ele, tá, Bilac, o que significa fur? Ah, somente mentes capacitadas poderão entender. E aí acabou que ele morreu e ninguém sabe o que significa fur. Então não existe. Só verbos terminados em ar, er, ir e or, tá? Bom, o segundo tipo de forma nominal, lá na página 31, são os verbos no particípio. Então, toda vez que o verbo ele está empregado na forma de particípio, ele equivale a um adjetivo. Então, ó, infinitivo equivale a um substantivo e o particípio equivale a um adjetivo. Então, ele dá qualidade. Ao invés de expressar uma ação, ele vai trazer uma qualidade para alguma coisa. Então, olha lá, o particípio, ele normalmente vai indicar uma ação que já está concluída e ele flexiona, sim, em gênero e em número. Aqui a gente tem a tabelinha que está na apostila de vocês ali, do particípio regular e particípio irregular. O que normalmente é o que a gente mais conhece são os particípios regulares, terminado em ado, edo e ido. Andado, chegado, encontrado, vendido. Mas também nós temos os particípios que são irregulares, que não terminam assim, mas que também funcionam como um adjetivo. Visto, posto, feito, vindo, aberto, descoberto. Por exemplo, ó, um uso de particípio que se torna um adjetivo. Eu digo assim para vocês: ah, o apartamento foi alugado. Alugado não passou a ser a qualidade do apartamento? Então eu não estou mais falando da ação de alugar. Eu estou falando que a qualidade do apartamento é de ser alugado. Ou seja, o particípio é uma forma nominal que indica qualidade. O verbo agora indica qualidade de alguma coisa. Seguindo, nós temos ainda uma terceira forma nominal, também na página 31. E essa terceira forma nominal é a forma do gerúndio. O gerúndio, por sua vez, ele vai trazer na frase uma função de advérbio. Então, olha lá. Infinitivo, substantivo. Particípio, adjetivo. Gerúndio equivale a um advérbio. Então, o gerúndio a gente usa numa frase para trazer um dinamismo ou uma ação que está acontecendo. Normalmente são os verbos terminados em NDO, andando, comendo, dormindo. E aí, um comentário em relação ao gerúndio, pessoal, antes de seguirmos. Não é uma forma legal, uma forma verbal bacana de ser usada na redação, porque ele é relacionado à cacofonia na língua portuguesa. Como assim? No início do trabalho das empresas de telemarketing no Brasil, esses cursos, os programas que eram oferecidos aos profissionais de telemarketing da época, eles eram trazidos dos Estados Unidos. E daí o que aconteceu? As pessoas simplesmente elas começaram a traduzir
ao pé da letra o que era falado nos Estados Unidos para cá. E nos Estados Unidos, já estudaram o present continuous. Então, muitas vezes, os atendentes de telemarketing, eles eram instruídos para atender no present continuous, que trazido para o Brasil, virou uma locução verbal com gerúndio. Então, é aquele, o senhor poderia estar enviando? O senhor poderia estar pagando? Eu poderia estar falando? E isso traz uma cacofonia para a língua que é desnecessária. Então, prestem bastante atenção. Quando você empregar gerúndio numa redação, veja se ele é realmente necessário. Se você está falando de uma ação que está em andamento. Porque se não for, troque, porque ele traz cacofonia, tá? No finalzinho da página 31, ele traz o último conteúdo, que é locução verbal e tempos compostos. Vamos por partes. Primeiro, locução verbal. Eu chamo de locução verbal uma expressão que é formada por 2 ou mais verbos, mas que indicam uma única ação. Então, eu junto 2 ou 3 palavras para indicar uma única ação. Isso é chamado de locução verbal, ou então pode aparecer nas provas, nos vestibulares, enfim, com outro termo, que é perífrase verbal. É a mesma coisa. Locução verbal e perífrase verbal são sinônimos, tá? Normalmente, a locução verbal ela é formada por um verbo principal, que é o verbo que tem o significado que eu quero trazer, e um verbo auxiliar, que é aquele que vai ajudar. Sempre que você tem essa estrutura, o verbo principal ele vai ser usado na forma nominal dele, infinitivo, particípio ou gerúndio, e quem vai conjugar é o verbo auxiliar. É só pensar, quem é o auxiliar? Quem é o ajudante? Então, é o verbo auxiliar que vai modificar o significado, enquanto o verbo principal permanece intacto. Daí eu coloquei ali o exemplo da frase, tenho andado feliz. Olha só, tenho andado feliz. Eu tenho 2 verbos, eu tenho o verbo ter e eu tenho o verbo andar. E agora, será que quando eu falo do ter, tenho andado feliz, será que o ter é o verbo significativo? Ou será que é o andado significativo? Veja, neste caso aí, o andado ele é um verbo auxiliar. O que significa? Eu esvaziei o significado dele. Eu não estou falando de alguém que anda e que está feliz ao mesmo tempo. Eu estou falando que o andado é estado, verbo estar, né? Então, ele esvaziou o significado, ele não significa mais o que é o andar de fato, e passou aí a ser um verbo auxiliar para conectar o principal com o adjetivo feliz, tá? Bom, e aí nós temos também a locução verbal com verbos no particípio. Toda vez que eu tenho uma locução verbal com um verbo auxiliar mais um particípio, gera um tempo composto. E aqui tem até um exemplo, ó. Vou trabalhando como posso. Na verdade, esse está no gerúndio, né? Na apostila de vocês, lá na página 32, vou trabalhando como posso. Vou tá num tempo verbal, tá em futuro. Trabalhando tá em gerúndio. Depois tem um outro. Eles andam brigando. Também. Ele já tinha saído de casa. Também. Então, presta bastante atenção. Quando você tem 2 ou mais verbos para expressar uma única ação, vai gerar um tempo composto, ou seja, são verbos com tempos diferentes, uma vez que um é o auxiliar, que realmente modifica, e o outro é um auxiliar. Bom, agora tem que colocar em prática tudo isso. Então, eu separei para vocês 2 partes de exercícios para a gente terminar essa primeira unidade da apostila. Então, eu gostaria muitíssimo que vocês fizessem os exercícios da hora do estudo, que está lá na página 33, até a página 37. Na verdade, nós já fizemos vários juntos. Estão faltando aí uns 5, 6, mas para quem não fez, verifica aí na tua apostila, tem que estar feito completo a hora do estudo do 1 ao 12. Além disso, lá na outra apostila de vocês, no livro de atividades, tá? Que é separado, tem que pegar por gentileza. Lá no livro de atividades, na parte de língua portuguesa, atenção, não é redação, é língua portuguesa. Lá na página 2, tá? Tem o número 9, diz lá reportagem e tal. Opa. Reportagem. Lá também tem uns exercícios bem bacanas de vestibulares sobre verbos. Da página 3
até a nossa página 7, do 1 ao 12 também. Esses gabaritos eu vou disponibilizar no nosso Classroom, então eu vou postar lá, mas eu vou postar depois. Primeiro eu quero que vocês façam e depois a gente confere com o gabarito. Quem tiver dúvida, por favor, escreve lá no Class, me manda um recadinho que a gente vai conversando e a gente vai se entendendo e fazendo da melhor forma possível o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Um beijo, fiquem bem, até mais, tchau, tchau!